Eles têm energia ruim. Eles vão fazer de tudo para tentar se dar bem e vão fazer de tudo para fugir. Se precisar matar, eles vão matar. Bandido não pode crescer. Bandido não pode ter nome. Bandido é bandido. Bandido tem que ir para a cadeia. A polícia é dividida em seccionais. Nossa seccional é São Bernardo do Campo, que abrange São Bernardo e a cidade de São Caetano. Esse caso aconteceu em São Bernardo no dia 25 de março de 2013. Esse crime aconteceu no bairro Jardim Hollywood, que é um bairro de classe média de São Bernardo do Campo, média alta. Era num consultório dentário. Era uma dentista que foi vítima de um crime de latrocínio. Ela residia num sobrado até que é humilde para a localidade. O consultório ficava ao lado desse sobrado, aí era anexo ao sobrado. Ela morava com os pais, pai e a mãe, e cuidava de uma irmã que tinha problemas aí de família humilde. Ela trabalhou aí como dentista a duras penas. Ela era realmente uma pessoa dedicada a causas públicas, aí, por isso que ela se diferenciava na sociedade. Se a pessoa tinha dinheiro para o tratamento, ela cobrava, se não tinha, ela fazia o tratamento da mesma maneira. Ela era uma pessoa muito querida nas imediações. Primeiro porque ela cuidava da irmã, que apesar de adulta, tem um pequeno problema aí, e ela sustentava, ela levava essa irmã às vezes à escola, quando seus pais não podiam levar. É uma pessoa boa, uma pessoa que cumpria com seus deveres e todo mundo gostava, nunca teve problemas nenhum no bairro, né? A primeira pessoa que a mãe dela conversou quando mudou ali foi comigo. Porque a gente ia levar as crianças na escola, né? Então a gente se conhece há muito tempo. Ela trabalhava em 2 empregos, ela trabalhava em Diadema, num consultório, e o tempo vago ela foi montando dela lá na casa. Aí ela atendia, ela era assim. Depois que aconteceu, a gente ficou sabendo. Se ela podia, se ela via alguém com problema de dente, ela atendia e não cobrava. A gente tem vários testemunhos que ela fez isso com muita gente. Ela era uma menina de um coração nobre mesmo. Extremamente tímida, muito na dela, muito esforçada. Uma menina muito, assim, com a gente, muito amorosa. Mas bem na dela. Não tinha, assim, muitos amigos, mas quando encontrava com a gente, sempre muito carinhosa, muito atenciosa. Foi em hora de almoço, meu marido tinha vindo almoçar, e começou aquele tumulto, puseram fogo na Cíntia. Entraram como pacientes ali, já um deles já havia estado antes, né, feito um orçamento dos seus dentes e tal, e como segundo um desse que fez o orçamento, ele alegou que estava com uma carência urgente, um dor de dente, e precisava ser atendido naquela hora. Ela abriu o consultório, estava atendendo outra cliente, ele mandou que ele sentasse no sofá, na sala de espera, no mesmo sofá que ela foi morta. E aí, enquanto ela voltou para atender a outra paciente, que ela estava em atendimento, ele abriu a porta e entraram os outros 5. Num primeiro momento, os 4 entraram no consultório. Os 4 entraram. Pegaram esse cartão e um saiu para fazer os saques. Um ficou de vigia e 2 ficaram vigiando dentro do consultório, e um deles praticando tortura contra a dentista que estava amarrada, sentada no sofá. Ela estava consciente, estava conversando com eles, pediu, de acordo com a testemunha aí, várias vezes, pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, mas não foi o suficiente, né? O bandido jogou-lhe álcool, ainda ele estava viva, falando. Levou algum tempo depois dele ter jogado álcool, pelo menos aí uns 3 minutos, para que ele colocasse o fogo. Ele teve então um interregno muito grande. Primeiro ele despejou o álcool na sua cabeça, que era
um litro praticamente. Eles pegaram, inclusive, no consultório, era um álcool muito puro, que era álcool de asepsia de instrumentos da dentista. Estava cheio, o vidro o invólucro estava cheio, despejaram na sua cabeça, e aí, enquanto ela gritava para que não fizesse isso. Em determinado momento, pedindo dinheiro, riscou aí o isqueiro e jogou-lhe aceso no corpo. Atingiu pelo menos aí 70% do corpo da vítima, ainda sentada, e ela se debateu muito, gritou muito, ainda nos estertores da sua morte aí, como pôde muito bem aí testemunhar a outra cliente que ela atendia no momento. Essa cliente, os marginais jogaram um pano no rosto dela e ela permaneceu sentada na cadeira de dentista onde ela era atendida naquele momento. Tentou dizer que o incêndio ocorreu sem que ele quisesse. Na verdade, aí não importa, né? Ele colocou ela numa situação de risco. Mas ele tentou dar a entonação aí de que o incêndio teria sido sem querer. Eu acho fatídico. Vamos falar na parte física, química. Eu pego um combustível e pego um comburente. Ok? Vou jogar o combustível em você, uma forma de pressão para que você me passe o que eu preciso. No meu caso era a senha do banco. Dá para se imaginar isso. Olha, eu tô com o cartão, eu quero tirar dinheiro. Como é que eu vou te tirar a senha? Eu vou ter que causar um mal injusto e grave em você para você me forçar você me dar essa senha. Então eu vou jogar álcool em você, gasolina, que é o combustível. E vou te botar fogo, hein? Aí vai chegando perto. Isso exala gases. Combustível, ele começa a evaporar, começa a criar gases. Um tanque explode quando ele está vazio, não quando ele está cheio, por causa dos gases. Então os gases começam a proliferar, começam a ficar próximo do comburente. Então enquanto eu joguei em você e estou fazendo aqui, ele não vai te queimar. Depende da quantidade de gás que vai vir para o meu lado aqui, ele vai propagar essa chama e vai pegar fogo. Então, na parte física, química, o que eu acredito? Eu acredito que ele fez muito próximo a ela e deu uma faísca. Ela começou a se debater, eles entraram em desespero, entraram no carro e foram embora. Casual. Por outro lado, agora falando na minha opinião, são malditos bastante para fazer isso. Independente se não tem estudo, se não sabe isso, de química, de física, não importa. O fato em si já é criminoso, de entrar num lugar, forçar alguém a fazer algo que ela não precisa fazer, que ela não queira fazer. Então, fizeram isso por maldade. Simples, pura. Se eles não tivessem colocado fogo nela, seria a mesma maldade. Essa pessoa estaria traumatizada até hoje. Foi uma tarde, o homicídio aconteceu por volta da 1h e pouco da tarde, aí um pouquinho antes. E nós iniciamos os trabalhos assim que soubemos que haviam cometido esse latrocínio. Eu, juntamente com uma colega de trabalho, a Cláudia, que infelizmente faleceu no final do ano passado, nós estávamos fazendo um trabalho de campo em outra investigação, auxiliando a DISE, a Unidade de Investigação Entorpecente da nossa delegacia, numa outra investigação. Foi quando nós encontramos alguns policiais militares na porta da DISE, apresentando uma outra ocorrência, e um era amigo meu já de outros locais que a gente trabalhou, e ele me disse que acabado de acontecer um crime de latrocínio, que tinham colocado fogo numa dentista. De imediato, conversei com essa minha parceira e nós fomos para lá. E a partir desse momento começaram a trabalhar incansavelmente sob nossa direção. Nós estivemos no local, encontramos ainda a vítima fumegante. Ela havia sido queimada num sofá onde ela havia sido manietada. Caiu ao solo, ainda saía fumaça de suas vestes no momento que nós chegamos. A dor é muito intensa da queimadura, né? Não existe um modo de você quantificar essa dor, mas as pessoas que nós já vimos na parte não médico-legal, mas no ponto de vista clínico, médico, a dor é muito grande, o sofrimento é muito grande, a queimadura de terceiro grau muito extensa, com perda de substância e tudo mais. Na fase aguda, ele tem, além da dor, essa pessoa pode morrer devido a um problema neurológico, neurogênico, de intensidade muito grande da dor. Tem a parte pulmonar, que pode matar essa pessoa pela aspiração da fumaça,
que morreria aí por tipo asfixia, se for um ambiente fechado, por intoxicação, entre outras coisas, por monóxido de carbono. Ou mais para frente pela desidratação também, né, que desidrata muito, leva ao choque, a gente chama também de hipovolêmico, ou então, mais para frente um pouquinho, isso pode alterar a função renal. É muito pouco provável que essa pessoa sobreviva. Pode sobreviver algum tempinho, logo depois, algumas horas, dias, mas a intensidade, a formação de metabólitos que a gente chama, o prejuízo da função renal principalmente é muito grande. Se não morrer na hora, é provável que morra em algum tempo, pulmonar, renal e outras coisas. A cena era a pior possível, né? Ali você começa, a gente, apesar de ser policial, nós não desprendemos da parte humana, né? Por mais tempo que a gente tem de polícia, tenho certeza que todos os colegas aí compartilham dessa minha ideia. Você não consegue se desprender da parte humana. Então você vê aquela cena, uma profissional, jovem, né? Atendendo, trabalhando, entra 4 fascínoras, 4 almas cebosas para praticar um roubo. Já tem a parte de serviço moral, mental, porque já fica amarrada, amordaçada e aquela pressão toda, jogam álcool em cima dela, sacam R$30 da conta dela, se fosse 30 milhões, 300 milhões. Jogam álcool numa pessoa, põe fogo, aí você chega naquela cena, lógico, vários policiais, vários vizinhos, todo mundo conhecia. Aí você vê aquela pessoa, restos mortais de uma pessoa carbonizada no chão. Aí você, pela experiência até que a gente tem de outros crimes, de tempo de polícia, de homicídio, que eu trabalhei no departamento de homicídio, a gente nunca, você vê a dinâmica da cena, você fala para uma pessoa morta, aí você começa a ver tridimensionalmente o palco, né? Então você vê que tem chamuscado no sofá, mas ela está no chão. Então você começa a imaginar a agonia que aquela pessoa passou daquele momento que ela está ali até ela morrer aqui. O carbonizado, né, que é o queimado no último grau, quarto grau, ele diminui de tamanho por carbonização de extremidades e tudo mais. O exame principal é ver as cavidades. E fazendo o exame interno, através de localização de projéteis, fraturas, às vezes em local impróprio, isso dá uma ideia boa. Outra coisa é o seguinte, se você sempre o exame anatopatológico, o exame de microscópio, se você encontrar fuligem, que é resto de fumaça em árvore respiratória, isso prova que ele respirou durante o fogo. Isso prova, por exemplo, que ele estava vivo foi quando colocaram fogo. Já dá alguma ideia com muitos outros dados, além da prova testemunhal, que aí a autoridade policial que vai saber sinais do IC, o laudo do Instituto Criminalístico, que é muito importante isso tudo, vai poder chegar numa conclusão geral. Nós chegamos provavelmente uns 15 minutos após o ocorrido. Imediatamente passamos a indagar da vizinhança. Havia uma outra cliente que estava sendo atendida no momento que os fascínoras adentraram o consultório, e ali ela nos deu as primeiras informações, características dos indivíduos, como se trajavam e etc. Toda investigação que a gente faz, a gente procura se imiscuir no povo, porque a figura da autoridade policial, do policial em si, a pessoa fica acanhada, às vezes não quer se envolver, não fala. Então, no caminho para lá, eu falei para a Claudinha, olha, Cláudia, nós vamos nos misturar com o pessoal, vamos deixar a viatura longe, vamos indo a pé, porque deve ter um monte de curioso, e tentar levantar o máximo de informação possível em off, como a gente chama em off, né? E foi isso que a gente fez. A Claudinha já tinha uns 48 anos de idade, então, por ser uma mulher um pouco mais velha, então o pessoal tem não se aparentar ser policial, que a gente estava descaracterizado, então o pessoal tem um pouco mais de confiança em falar. Então ela se misturou com um povo, eu me misturei com outro, foi aí que começaram a surgir as informações. Então o pessoal fala com mais naturalidade, então você consegue captar com mais detalhes as informações, não é um negócio mais tão programado, mais natural, né? Então um vizinho comenta, outro vizinho comenta. Indagando da vizinhança, nós contatamos um senhor, que é até um advogado que mora nas imediações, vizinho do consultório onde ocorreu o sinistro, e esse vizinho nos contou que percebeu um veículo Audi na cor preta parando rapidamente
e correndo 2 pessoas que saíram em direção do consultório para o veículo. Ele estava chegando em casa e o carro dos bandidos estavam fugindo na contramão. Então foi uma fragmentação importante para o desvio da investigação. Outro fragmento que a gente conseguiu captar é que uma vizinha, como o bairro é pequeno, a dentista tratava de muitos vizinhos, com pessoas conhecidas. E uma das vítimas que ficou lá vendada e amarrada no momento do crime era uma senhora que morava vizinha lá. Ela estava apenas com uma toalha no rosto e a hora que ela percebeu que eles saíram, percebeu que a dentista estava gritando, ela se levantou da cadeira e se dirigiu à sala contígua, mas já não se podia fazer mais nada. E ela passou a informação de que um deles saiu e os outros ficaram, que ela ouvia, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E ele tinha sacado dinheiro. Quando ele voltou do saco, falou, só tem 30 reais. E foi aí que, momentos depois, essa vizinha falou que só sentiu um calor e um barulho de fogo, pegando fogo, e eles saíram correndo, vamos embora. Bom, outra informação, que eles tinham sacado dinheiro. Então, um tinha saído para sacar dinheiro. E no palco dos acontecimentos, eu vi em cima da mesa um cartão do Santander, do Banco Santander. Então, com essa informação da Cláudia, da finada Claudinha, minha parceira, mais essa informação do banco, da senhora que falou, nós fomos até o banco para tentar levantar a conta da dentista, aonde tinha sido feito esse saque, para tentar imagens ou alguma informação do local. O nosso agente de inteligência correu até o banco, foi muito bem atendido pela gerente desse banco, que nos deu todos os detalhes dos saques que haviam sido feitos com esse cartão. Nós contamos parcialmente a história para a gerente muito atenciosa, até pelo fato em si que foi muito, muito grave. Ela se condoeu com o caso e passou as informações, ligou na segurança do banco e, por coincidência, aquela agência que nós fomos era a agência da dentista. E ela conhecia a dentista. Ficou abismada com o fato e passou a informação da conta, a agência e onde tinha sido efetuado os saques. Foram 2 saques. Ele quase que imediatamente um posto de gasolina, onde há um banco 24 horas. Eles sacaram R$20 e mais R$10 10 minutos após, que era tudo que a vítima tinha na sua conta bancária. Daí ele teria ligado para o indivíduo que estava dentro do consultório e o indivíduo lá tentando fazer com que ela confessasse se havia mais dinheiro, jogou-lhe álcool e ateou o fogo com um isqueiro. E passou o endereço desses saques. Foi na Avenida Senador Vergueira, ali o número. Nós fomos para lá, eu e a filha da Cláudia. Chegando lá, contamos com a ajuda do gerente do posto, que foi no posto de gasolina, no banco 24 horas do posto de gasolina. Ele acessou de imediato as imagens. Foi aí que nós conseguimos ver um Audi entrando, parando, descendo o indivíduo. As imagens não eram muito nítidas, né? Infelizmente, não há um investimento muito grande em nitidez de imagem, de segurança, de câmeras privadas. Mas deu para pegar alguns detalhes básicos. Vi que era um Audi preto, A3, que é aquele hatch, assim, bagageiro, né? E peguei meu celular e comecei a filmar da tela do computador do posto, para tentar obter o maior número de imagens possíveis. O cara entrando na conveniência do posto para sacar o dinheiro. O saque em si não foi filmado pela câmera do posto, ele filma a entrada da conveniência, ele não filma o caixa eletrônico. Não tem câmera virada para o caixa eletrônico, mas mostra ele entrando, mostra ele saindo. De posse dessas informações, filmando, gravei em pendrive, nós voltamos para o local dos fatos, estava o Dr. Bueno, nosso excepcional, como o pessoal do 2º DP, foi uma comoção geral, então todo mundo trabalhou. O pessoal do 2º DP, da Dizzy, do Garra, todo mundo se empenhou muito nesse caso. Bom, com essas informações eu mostrei para o Dr. Bueno e voltei para a minha base, que a gente chama lá da sala de situação. Nós começamos a fazer pesquisas. Então, esse vizinho que tinha passado, que um Audi quase bateu nele e tal, ele falou, eu consegui ver 2 letras, G e D, falou para uma vizinha. E a Cláudia ouviu, falou, olha, Rafa, ele falou que um carro quase bateu nele, placa G e D. E nós começamos a fazer pesquisa nos sistemas que a polícia disponibiliza. Começamos a fazer fragmentos de placa, Audi preto, A3, G e D. Então ele trouxe uma gleba, eu não lembro ao certo, mas umas 400 placas. Então nós nos dividimos, eu e a Cláudia. Começamos a fazer pesquisa nas placas para tentar achar algum que tivesse alguma relação com São Bernardo do Campo.
Então nós precisamos muitas placas. Até que um certo momento, no final da tarde, eu falei para ela, Cláudia, eu acho que eu achei alguma coisa. Eu lembro que era uma placa GDL. Tinha uma ocorrência no 2º Distrito de São Bernardo. Um roubo a um estabelecimento comercial, um ano antes, foi em dezembro de 2012, 5, 6 meses antes, em que a vítima desse estabelecimento tinha dito que foi roubado e os indivíduos fugiram num Audi preto e deu a placa do Audi. A polícia militar abordou esse Audi na rua, conduziu para o distrito, só que o condutor desse veículo não foi reconhecido, estava sozinho já tinha passado algumas horas do fato. Ele não foi reconhecido pela vítima do roubo. Então o que aconteceu? Ele foi qualificado nesse boletim de ocorrência. Então eu lembro que foi o primeiro indivíduo, foi qualificado, o carro estava no nome da mãe dele. Então eu pedi para a Cláudia, falei, Cláudia, vamos fazer pesquisa nas redes sociais, para a gente ter uma comparação, porque eu tinha uma fonte primária, que era a imagem dele entrando na conveniência, mesmo sendo uma imagem não de tanta qualidade, mas dava para ver os traços fundamentais do rosto dele. Então eu falei, Cláudia, vamos tentar imagens desse indivíduo o mais atual possível. Porque às vezes você pega de RG, mas tirou quando criança, tirou quando era adolescente, então muda a fisionomia. Então a Cláudia começou a pesquisar. Ela achou a foto e falou, olha, é ele. Aí virou o computador para mim. A mesa dela era do lado da minha, ela virou o computador para mim, a gente comparou com a foto que eu tinha no meu celular, bateu. A gente imprimiu tudo isso, fizemos um relatório, passamos para o doutor. O doutor já comunicou todo mundo, aí foi feito o pedido de prisão temporária do indivíduo, né? Foi identificado positivamente como o mesmo indivíduo que, apesar da testemunha, que seria essa senhora que está vendada, é o mesmo indivíduo que entrou no posto e sacou o dinheiro. Então a gente positivou um indivíduo ali. Isso aí aconteceu por volta aí de 2 horas após o sinistro. Quase que imediatamente aí identificamos esse indivíduo. Num primeiro momento aí, a identificação deles foi muito rápida, partindo aí do dono do veículo, né, que se vê que estava registrado em nome de sua mãe. Nós já localizamos sua casa, fizemos busca. Eles se homiziaram dentro de uma favela, que existe lá em São Bernardo. Nós sabíamos que ele estava dentro da favela, cercamos a favela, porém uma favela que tem pelo menos aí umas 3.000 famílias residentes, e não sabíamos exatamente qual era o barraco que eles se homiziavam. Um policial que já havia trabalhado em São Bernardo, que estava agora trabalhando na cidade de São Paulo, na zona norte de São Paulo, ele recebeu uma informação privilegiada de que 3 dos indivíduos estariam em determinada casa dentro da favela. Então, naquela madrugada, mesmo na madrugada subsequente ao homicídio, digamos aí 14 horas depois, esses policiais da Zona Norte, contando com o apoio dos nossos policiais do Garra que cercavam a favela, adentraram e foram exatamente na casa onde estavam homiziados os 3. Fizeram a detenção deles e o delegado-geral, para entender melhor, encaminhou o caso para o Departamento de Homicídios. E o Departamento de Homicídios fez o registro da prisão desses 3 indivíduos e a prisão de um deles aí por porte de arma. E na sequência aí foram passados para nós, que o inquérito estava no 2º Distrito de São Bernardo. Nós continuamos o inquérito e a prisão do 4º indivíduo se deu na madrugada do dia seguinte, na segunda-feira já. Esses indivíduos, eles eram responsáveis aí pelo menos por 15 roubos a consultórios dentários. Nós, a partir da prisão deles, conseguimos esclarecer mais 5 casos envolvendo consultórios dentários que eles já haviam praticado assaltos. Eles estavam se especializando em assaltos aí a consultórios dentários. Por quê? Normalmente o profissional dentista trabalha sozinho, né? E ele tem os afazeres dele. Ele não vai poder ficar sempre tomando conta aí do paciente que fica na sala de espera. E eles se utilizavam desse expediente. Eles veem um nicho, né? Poxa,
eu vou atuar na área de engenharia, então eu vejo que a engenharia ambiental é a mais promissora para mim, ou o dinheiro. Então eles veem que esse tipo de roubo em consultório médico, eles conseguem ter um lucro e um risco menor. Então eles começam a agir naquele sentido. Então eles já tinham roubado realmente. Depois foi levantado que isso pela policiais do segundo, da Diesel, o pessoal que trabalhou, queria frisar, novamente, todo mundo trabalhou nisso, né? Os policiais trabalharam nisso e começaram a levantar outros roubos, não só na área de São Bernardo, nas áreas contíguas também. Ipiranga, que faz divisa, Parque Bristol, nas regiões próximas a São Bernardo, houveram roubos de consultórios dentários nos mesmos modos operandi. Ficava com a pessoa, de jogar combustível eu não lembro, mas seguraram pessoas que estavam sendo atendidas, clientes, forçaram o dentista a dar senha de banco, a mesma coisa que eles fizeram nessa. Só que nessa eles foram além e a maldade, mas realmente eles praticaram outros roubos da mesma forma. Eles iam antes, faziam uma consulta, verificavam como o dentista trabalhava, se ele estava sozinho, sempre facilitava, mas isso também não impediu que eles assaltassem uma clínica, onde havia mais de 2 dentistas. Foram 2 dentistas vítimas, que inclusive, por medo deles aí, ficaram receosos de fazer o reconhecimento deles, apesar deles fazerem aí o reconhecimento descritivo que nós chamamos. Eles disseram aí como que eles praticaram o assalto e elas não tiveram outra alternativa senão confirmar o que eles disseram. Nenhum deles houve morte e eu atribuo isso aí. Uns outros também, esse menor não participou de todos. Esse menor participou de menos assaltos. Ele era muito violento na época, talvez aí drogado, né? Ele agiu sob efeito de drogas. Isso aí que estimulou aí a praticar esse requinte de perversidade. O menor, vou dizer assim, num grau de maldade, todos estão no grau 9, o menor está no 10. Então, ele realmente é um perigoso. Esse realmente é um indivíduo que você tem que ter muito cuidado. Pelo que a gente viu olhando nos olhos, assim, conversando com ele. E ele atirou fogo, foi para a Fundação Casa. Os outros foram presos, que já eram maiores. Fugiu da Fundação Casa, uns meses atrás. E acho que um mês atrás, foi recapturado pelos policiais militares que receberam informação. Acho que foi policiais da Rota. Pelo que eu lembro, eu vi o boletim de ocorrência. Ele foi recapturado em Diadema, na casa da mãe dele. Então, você vê, ele é contumaz, ele já tinha praticado outros atos infracionais, hoje ele já é maior de idade. Ele passou a maioridade. Só que ele está na Fundação Casa novamente, porque na época do fato ele era menor, então ele responde como menor. Mas realmente é um indivíduo muito perigoso. De todos ali, eu acho que é o pior. Eles têm energia ruim. Eles vão fazer de tudo para tentar se dar bem e vão fazer de tudo para fugir. Se precisar matar, eles vão matar, sem pensar numa consequência. Eles não têm uma criação boa, não têm uma índole boa. A gente não descarta nada. Eu sou pago para desconfiar. Desconfio de todo mundo. Eu sou pago para isso. Porque essa minha desconfiança vai levar ao verdadeiro criminoso. Quem não deve não precisa temer. Eu vou desconfiar de você, mas se você não deve, não estou te acusando, estou desconfiando, é diferente. Então, no começo, a gente olha a cena em si. Então você imagina tudo. Vingança, crime passional, latrocínio. Com as conversas das pessoas, aí você vai fazendo essa triagem. Depois a perícia vai trazer por terra, assim. Algumas desconfianças vão se eliminando com a perícia, com as provas testemunhais, provas materiais colhidas no fato. Então, nós, inicialmente, por isso que a gente se misturou, para saber o que estavam falando. Vai numa rodinha aqui, vai numa rodinha ali, anota, grava, pensa. Então, a partir da hora que um vizinho falou, pô, eu vi um carro voando, quase bateu em mim, aí a vítima, a segunda vítima, que seria a pessoa que ficou amordaçada. Poxa, olha, amarraram, amordaçaram, falou que só tinha 30, então daí você já elimina as outras possibilidades. Você fala, bom, tudo, 99% está parecendo que era latrocínio. Mataram para roubar. No momento lá que aconteceu, nós já tínhamos a informação que a finalidade deles era o dinheiro, porque essa testemunha que estava sendo atendida ouviu toda a conversa, eles gritavam muito,
e o consultório é muito pequeno, aí um espaço aí de no máximo 5 metros quadrados, dividido apenas por uma porta que estava aberta entre a sala de consulta e a sala de espera. E ela ouviu, a testemunha ouviu tudo. Então, desde o início nós sabíamos já que se tratava de um latrocínio, né? Um roubo mal sucedido com um evento morte. Os bandidos atingiram o consultório talvez por ser num local assim afastado. É um bairro bem tranquilo, onde estava instalado esse consultório, um bairro tranquilo, e aí eles viram a tranquilidade para agir. Nós somos bandidos, moramos num bairro de periferia, nós somos pobres, ok? Nós vamos roubar aonde? No nosso bairro de periferia, numa outra periferia ou num lugar que as pessoas têm uma condição um pouco maior. Então, esse tipo de coisa, assim, pode ser esperado em qualquer lugar. De fato, de qualquer lugar. Independente da classe econômica daquele lugar. É um lugar tranquilo no sentido de se morar. Por quê? É ação e reação. O bandido rouba na área onde ele vê uma possibilidade de se dar melhor. Ok? Um bairro de classe média alta. Consequentemente, as forças de segurança, nossa função, inteligência, nós fazemos um levantamento dos locais criminosos, objetos mais visados. Então, a força de segurança vai converger as suas ações naqueles locais. Por esse motivo, isso se torna tranquilo. Tranquilo? Aspas. Ele vai esperar porque, infelizmente, a força de segurança não consegue proteger todo mundo ao todo tempo. Mas, de qualquer forma, vai ser policiado mais aquele local. Então, se torna tranquilo. Só que, nessa brecha, passou uma viatura aqui, passou uma aqui, até passar de novo, nessa brecha eles vão tentar agir. Oportunidade, ação e reação. Então, com essa pergunta, nós vamos roubar onde? Um lugar que tenha condição que possa dar um pouco mais de dinheiro. Então, é de se esperar, assim, crimes, mas nunca a gente quer esperar um fato tão assim, né? Tão impactante, né? Não era de se esperar isso. Não deveria acontecer isso. Não deveria acontecer crime nenhum, né? Os pais da infeliz dentista chegaram após até a estrada da polícia. Eles chegaram, nós já não permitimos que eles entrassem no sítio dos eventos, uma vez que realmente era um quadro aí constrangedor até para ver policiais que trabalhavam há muito tempo em homicídios, como é o meu caso, eles se sentem constrangidos de ver um crime tão bárbaro assim, uma pessoa boa, né, perder a vida na mão de uns facínoras por causa de 30 dinheiro. Então os pais não tiveram assim acesso ao local. Nós não conversamos com os pais por constrangimento, muito difícil. Nós sentimos aí a dor da família, muitas vezes aí nós pegamos aí o policial, veste a camisa da família, se sente realmente aí como um ser da família. Queria dizer para eles, dar o prazer que nós tivemos de colocar a mão nos marginais. Mas eu estive no enterro dela, fiquei muito discreto, não apareci em nenhum momento, mas acompanhei aí e silenciosamente aí fiz a minha recomendação à sua alma, que realmente era uma pessoa boa, era uma pessoa que cuidava de pessoas carentes. Nós identificamos 4 indivíduos, incluindo esse menor que colocou fogo. Um deles alegou que foi preso em Jandira pela Polícia Militar no dia seguinte, através de uma informação anônima. Esse indivíduo alegava não ter participado, mas nós não temos dúvida da sua participação, porque nós tínhamos 3 outros criminosos nas mãos. E eles nos indicaram precisamente a atuação de cada um durante o assalto. E eles descreveram com requintes de detalhes a atuação desse 4º indivíduo aí que foi preso na cidade de Jandira pela Polícia Militar. Acabaram aí tirando a vida dela de uma maneira hedionda, né? Uma maneira aí que ocasionou aí clamor público imediato, uma maneira que fez despertar em todos os policiais que trabalharam uma indignação que é típica dos policiais, né?
A maioria deles foram apenados aí com 27 anos de reclusão. Apenas um aí, acho que teve a participação menor, que teria ficado na rua, que foi preso na segunda-feira, que foi apenado com 26 anos. O indivíduo que ateou fogo na dentista é hoje maior, eu posso até dizer o nome dele é Wellington hoje, porque ele é maior, é um facínora, está na Fundação Casa aí, internado, que pegou a pena menor, 3 anos de internação. A justiça entendeu que foi doloso o crime. Eu acho que ele colocou ela numa situação de risco, ameaçando ela, né, despejando o álcool e aproximando o fogo. Então, para ele, tanto fazia o resultado. Se incendiasse ou não, como incendiou, como matou. E a gente sabe que é uma morte, uma das piores mortes que existe aí, né? Deve ter sido uma dor assim, inimaginável. Uma pessoa que ter aí 70% do seu corpo queimado aí de uma maneira, né? Não demonstrou arrependimento em nenhum momento que se conversa com ele, mesmo depois, esse indivíduo fugiu da Fundação Casa no mês de março e foi recapturado há pelo menos 15 dias aí pela rota, aí na casa de sua mãe, como ele estava. Mesmo recapturada, não demonstra nenhum pingo de arrependimento pelo que ele fez. Ao contrário, eu acho que se tivesse oportunidade, ele repetiria a mesma coisa. A lei precisa existir, precisa ter um parâmetro. A lei, em geral, a polícia, os órgãos públicos, eles estão sempre correndo atrás do fato. Você vai normatizar algo que já aconteceu. Você não consegue normatizar algo que não aconteceu. Como a gente viu naquele filme Minority Report, né, o pré-crime. Você não tem como fazer isso. Então, uma atitude reiterada da sociedade chega ao conhecimento das autoridades e vão normatizar aquele fato. Na minha opinião, o que eu acredito que a maldade não tem idade. Pode parecer cético isso, mas a maldade não tem idade. A gente não vê, lógico, eu não posso falar para você que uma criança de 5 anos tem uma maldade bastante de matar alguém. Longe de mim querer entender a mente humana, né? Aí você não conseguiu, os pensadores não conseguiram, quem sou eu para conseguir entender a mente humana? Mas a gente vê que os canalhas envelhecem, né? Pessoas de idade praticam crimes e como os jovens também praticam crimes, com mais frequência, até pela vitalidade, até pela impunidade, até pelo ímpeto, mas tem que ter responsabilização, tem que ter, o maior e o menor. Todos os dentistas ali do bairro tiraram as placas, então ficou uma coisa, ficou um lugar meio traumatizado. Para nós ali em São Bernardo tem sido uma constante. Nós não temos deixado aí nenhum crime de repercussão ou não, é um crime que causa o clamor público. Nós geralmente esclarecemos em menos de 48 horas. Nós trabalhamos muito e temos um método de trabalho. Quando um crime desse jaez, aí um crime desse naipe, um crime que causa clamor público ou não, acontece, imediatamente nós vamos para a rua. Todos os policiais, todos, eu estou dizendo que somos 15 unidades na seccional de São Bernardo, inclusive especializadas, DDM, a DIS e a DIG, vão para a rua. Eu quero esclarecimento imediato. Eu estou na rua, estou guiando, estou junto, estamos caçando bandidos aí. O bandido em São Bernardo aí, ele tem muito curto espaço de tempo livre. Mais do que uma resposta à sociedade, no nosso caso, na maioria dos policiais, filha da Claudinha, a gente queria dar uma resposta para nós mesmos. É engraçado porque a gente fala, poxa, nós não conseguimos evitar isso. Então a gente tem que contribuir o máximo possível para prender esses, para que não aconteça novamente, porque esse já não tem como evitar. Então a satisfação é enorme. Não só porque você vai aparecer, eu nunca me preocupei com isso minha vida inteira, eu estou preocupado em dar segurança. Não só para mim. Eu estou armado. Se eu puder reagir, assim, eu puder evitar, eu vou. Eu tenho treinamento bastante para tentar evitar que aconteça comigo. Olha você, sua mãe, seu pai, seu filho. Eu quero que evite que aconteça com eles. Eles têm outra preocupação. Então, a satisfação é enorme de prender
conseguir auxiliar o pessoal que estava na linha, que nas investigações, como eu disse, todo mundo ajudou. A satisfação foi enorme. A hora que a gente... É indescritível. A hora que você vê aquela filmagem do cara sacando dinheiro. Então você tá com aquela raiva no último. Você não sabe o que você quer fazer ali. Aí que você vê sua parceira com um sorriso no rosto falar: achamos, achei. Depois de horas pesquisando, depois de horas, ela vira para você uma imagem de um computador e fala assim: olha ele aqui, bateu, é ele. Aí você vai com a resposta e fala assim: olha, tá aqui. Esse é um dos caras, vamos pegar o resto. Então é enorme, a satisfação é indescritível. Para quem faz, somos nós todos que gostamos disso, a satisfação é indescritível, muito, muito gratificante.